Eu tenho certeza. O Carlos se aproxima das pessoas para dizer para elas, né, tocá-las naquilo que ou é a sua fraqueza ou é o seu ponto onde precisa acontecer a transformação, e ele fica ali do lado. Só você olhar para ele, esse menino está querendo dizer alguma coisa. Olá, povo de Deus, bem-vindo ao nosso 10º episódio do Éfata com Cris Luque. Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês um ilustre padre que passou 3 anos em Roma e que conheceu de perto a vida do Carlo Acutis. E eu trago com muita satisfação ele para conversar um pouquinho conosco. Boa tarde, padre. Boa tarde, Cris, e a todos que estarão conosco nesse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que será de grande valia para todos, né? Refletir e falar sobre a vida do Carlo é para nós, né, um grande enriquecimento, né? Então eu espero que todos possam aproveitar esse momento aqui desse bate-papo. Que bom, padre. Eu me sinto muito lisonjeada porque o senhor aceitou o convite. É uma honra estar conversando com o senhor. Padre, eu queria inicialmente saber como foi sua vida enquanto criança. O senhor nasceu de pais católicos. Como foi essa sua primeira fase? Muito bem. Olha, eu sou de pais católicos de IBGE, né? Porque foram só católicos, me levaram para ser batizado, mas assim, de vivência, de fé, de prática católica não foram, né? E aliás, eu comecei a minha vida aqui em Fortaleza, né? No Henrique Jorge, no bairro do Henrique Jorge. E eu dei os passos por mim mesmo para ir buscar fazer a primeira comunhão, fazer a catequese. Eu não recordo assim de um dia ter ido na missa com a minha mãe e com meu pai, né? Mas assim, o fato deles não serem, no primeiro momento também nunca proibiram nem nada, mas para fortalecer bem sua pergunta, padre, você de repente teve o exemplo, o modelo da família para ser padre? Não, até porque a minha mãe sempre foi contra que eu fosse padre, né? Quando eu decidi ser padre, entrar no seminário, que foi graças a um grande padre que serviu muito a essa cidade de Fortaleza, chamado Padre José Almeida de Freitas, o nosso querido Padre Almeida. O que o senhor visitou hoje no cemitério, eu vi. Isso, fui lá no cemitério hoje. O Padre Almeida celebrava todo dia meio-dia na catedral, né? Foi o pároco do Henrique Jorge. Então ele foi para mim o pai, o amigo, né? E sou padre por causa dele, porque da primeira vez que ele me viu, ele olhou para mim, naquele adolescente de 14 anos, e disse: você vai ser padre. Nunca tinha me visto. No primeiro dia que ele me encontrou, ele disse: você vai ser padre. E realmente aconteceu. Mas assim, de exemplo de fé, de catolicidade, eu só tenho a minha avó, né? A mãe da minha mãe. Essa sim, era sempre com o terço na mão. Mas da minha família mesmo, assim, nunca tive um exemplo. Eu sou o único padre da família, olha que é uma família numerosa, o único religioso, né? Mas hoje não, hoje minha mãe acompanha, né? Tá ali, né? Tranquilamente, mas lá atrás, no início, por ser o filho mais velho, talvez, né? A síndrome do filho mais velho é terrível, é um negócio ser filho mais velho, né? Porque não é por maldade, né? Mas os pais às vezes depositam tudo, as suas angústias, seus medos, tudo no primeiro filho. Como que vai ser? É uma marinha de primeira viagem. E cria uma certa dependência. Tanto é que o caçula já faz tudo que você nem imagina. Ela já largou, né? Do segundo em diante já é mais tranquilo. Passou aquela coisa do cobaia ali, né? E eu acho talvez por conta disso, pela insegurança de ser mãe de primeira viagem ali e pai, aí talvez aquela coisa da superproteção e da posse. Mas como eu sempre fui muito auto-independente, aí com 15 anos, quando eu decidi, depois de um momento de crise, desse padre ter olhado para mim e dito que eu ia ser padre, que eu nunca pensei nisso. Nossa. E aquilo me incomodou tanto que eu cheguei no padre e disse: eu vou ser então.
Aí eu saí de casa com 15 anos. Aí foi outro conflito. Porque menor, embora na época as coisas eram mais tranquilas com relação a isso, 1989, 90, então eu peguei, saí, arrumei minha mala e fui morar com o padre. E aí, sua mãe? Aí ela fez chantagem emocional. Né? Aí ela fez uma chantagem, um drama, aí depois houve uma negociação. Eu ficava 3 dias em casa e 4 dias no seminário. Até ela ir acostumando com a ideia. Nossa. Né? E tinha os outros 3 irmãos, mas era em cima de mim que ela pegava pesado. Caramba. Né? Então, o início foi meio difícil, porque assim, você passa por uma crise de se decidir vocacionalmente, imagina. E você quer o apoio da família. Aí eu não tive, eu tive que ir contra a maré, contra todo mundo, mas o chamado foi muito forte, foi maior, o apelo foi maior para decidir, para querer ser. E esse padre, para mim, foi meu grande exemplo, meu grande modelo. Né? Então, todas as vezes que eu venho a Fortaleza, é como se está faltando alguma coisa. Está faltando ele, que morreu em 2019. E aí foi o centro, né, foi de tudo. Foi de Covid, né? Padre? Não, o Padre Almeida teve problema o diabetes dele complicou. Né? Então, antes de morrer ainda, foi amputada a perna. Nossa. Quando amputaram a perna dele, eu disse, mataram. Entendi. Porque as pernas dele eram tudo, né? Aí amputaram a perna em dezembro, ele morreu em fevereiro. Né? Padre, você falou que sua história começou no Henrique Jorge, mas o senhor não é cearense? Sou. É? Uhum. Eu pensei que o senhor fosse de Mato Grosso. Do Sul. Não, olha, eu estou há 21 anos no Mato Grosso do Sul, mas quando eu saí de Fortaleza, logo depois, minha família mudou toda para São Paulo, interior de São Paulo, Sorocaba. Conheço Sorocaba demais. Então, todos moram lá hoje. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, todos. E foi lá que daqui o Padre Almeida me transferiu para lá. Entendeu? Aí eu continuei com os salesianos. Eu fui ser salesiano. Entrei na congregação salesiana na província de São Paulo, porque eu já estava lá. Fui morar com o padre, morei 1 ano com ele aqui. E depois que eu decidi ser salesiano, que a minha família já estava para Sorocaba, aí eu fui para lá, para a província de São Paulo. Nossa. Aí depois eu deixei a congregação salesiana e me tornei diocesano. Foi aí que o meu mestre de noviço salesiano ficou bispo de Corumbá. Aí ele que me levou para lá, para Corumbá, Mato Grosso do Sul, lá na fronteira com a Bolívia. Então a minha trajetória é essa. Começa em Fortaleza, vai para São Paulo e depois se concretiza tudo isso no Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, onde eu estou há 21 anos. E o senhor continua em Mato Grosso do Sul, quando voltou de Roma? Sempre. Lá é minha diocese. Corumbá é minha diocese. Vou lhe visitar lá, Vá lá no Pantanal, conhecer o Pantanal? Vou, não conheço. Pantanal belíssimo, lindo. Não conheço. Corumbá é bonita, 45 graus todos os dias, você não vai estranhar. Nossa Senhora! Por isso que agora eu entendi, porque o senhor não transpira. Aqui é tranquilo, porque tem brisa. Pois é. Quando o pessoal fala que aqui tá quente, vocês não conhecem Corumbá. Vocês não conhecem Corumbá. Né? Padre, e eu conheci, gente, o padre no Santo Flow. E assisti uma missa e percebi a grande humildade dele. Padre, como foi que o senhor foi parar em Roma? Eu queria saber toda essa sua trajetória. Bom, na verdade, foi Assis, né? Assis. Certo. Eu pensava que o senhor tinha morado em Roma, então foi Assis, a terra de São Francisco de Assis. A terra de São Francisco, na casa do Carlo Acutis, na casa da família, com a família. Eu achava que ele morava em Milão. Não, morava até o ensino médio, mas nesse meio tempo a família já tinha comprado casa em Assis, porque o Carlo gostava de estar em Assis. Então, por conta do Carlo, a família comprou uma casa em Assis. E depois da morte do Carlo, a família mudou definitivamente para Assis. Entendi. Então eles moram em Assis hoje, né? Por conta do Carlo, né? Lá é um pedaço do céu na terra, Assis, né? Eu não conheço. Quando você for, você vai entender o mistério que envolve aquela cidade, a terra de São Francisco, né? Então foi ali que Carlo teve o seu encontro com Francisco, foi ali que ele se inspirou, foi ali que ele começou o seu processo e o seu caminho de santidade, né? Nossa. E Assis é mística, né? Eu morei 1 ano ali, posso dizer para você, o cheiro, as ruas,
você se reporta no tempo por ser uma cidade medieval, mas também por saber que ali caminhou São Francisco naquelas ruas, viveu ali, linda. Santa Clara, o Carlo. Então não tem como não se encantar, né? Então a minha ida para lá foi, na verdade, foi quando eu conheci a família do Carlo, a mãe do Carlo, quando eu conheci Dona Antônia em 2012, no início do processo do Carlo, que tinha recém-aberto em Milão, né? Que era, como ele morava em Milão, quem abriu o processo de canonização dele foi o bispo de Milão, depois que foi transferido para a diocese de Assis. Mas ali tudo começa em 2012, quando eu conheci Dona Antônia e fui visitar o túmulo do filho dela, e eu conheci o Carlo a partir dela, ela que me falou do filho, assim como você contou um pouco dos seus aqui. Né? Foi na conversa assim. Né? Nossa. Que ela pegou, me colocou dentro do carro e levou para casa dela. A alegria de ter um padre na casa dela. E nasceu uma grande amizade. Mal sabíamos que estava sendo tudo uma preparação, porque no ano seguinte o milagre aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu que fui o portador do milagre. Né? Acompanhei todo o milagre no Vaticano as 2 vezes. Eu que fui o delegado do processo. Né? Mal sabia. O primeiro milagre do Carlos Acutis. Por intercessão dele, aconteceu em Campo Grande, lá na capital do Eu Mato sabia Grosso do Sul. que tinha sido no Brasil, mas não em Campo Grande. Foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cura do Mateus, uma criança que tinha um problema congênito no pâncreas. Né? E eu que fui o delegado do bispo para levar o processo até o Vaticano. Né? E nesse meio tempo a nossa amizade foi afunilando mais ainda, ao ponto de todo ano eu ia para Assis e ficava lá na casa deles. Que lindo, padre. Então, para mim era normal ir todo ano para a casa do Carlo, né? Aí, Dona Antônia, de tanto insistir, me convidou para morar. Foi quando eu decidi ir em 2020. Aí acontecer o que aconteceu, a pandemia. Aí eu vi que foi outra preparação do Carlo, né? Porque nós ficamos todos fechados. Ilhados, né? A Itália, sempre digo, né, e repito, nenhum país vai dimensionar o que foi na Itália. Dizem que foi um filme de terror, Foi, padre, porque foi né? o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. Todo mundo, eu pensava que ia morrer, que tinha ido para ali para morrer também. E o que nos sustentou, né? Por exemplo, parece que o Carlos sabia, né? O mundo todo ficou sem missa. Mas verdade. A família do Carlos não ficou nem um dia. Ele mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele. Nossa! E o que nos sustentou foi a Eucaristia diária ali, dentro da capelinha, dentro da casa do Carlos. Ficamos ali de 11 de março até o dia 4 de maio fechados dentro de casa. Depois fomos sair a primeira vez. Né? Então foi um momento assim. E ali foi um grande laboratório naqueles meses, naquele ano, que foi justamente o ano da beatificação dele. Então a minha história vem se misturando e ao mesmo tempo parece que foi algo que foi sendo preparado. Exatamente. Porque de lá, quando eu volto, começo todo esse trabalho de evangelização em torno da espiritualidade dele. E a pedido da Dona Antônia, imagina, quem imaginava, eu jamais imaginaria, estava quietinho na minha paróquia lá no Pantanal e de repente tudo muda. Completa. A Tudo sua muda. vida ainda vai mudar mais, viu, padre? Eita, Espírito profecia. Santo, não, Ave Maria. Espírito Santo me fala aqui que depois da canonização o senhor vai se preparar, porque vem muitas mudanças boas, mas vem. Que bom. Eu estava precisando ouvir isso, porque... Sabe por quê, Cris? Ainda mais vindo da boca de uma mãe, né? As mães, olha, meu filho já dizia vovó. Assim, nunca duvide do que uma mãe fala. E a gente ainda vai ter um encontro depois dessa canonização. Vai passar alguns meses, o senhor disse. A senhora tinha razão. Não me chame de senhora, não, senão eu vou ficar muito velha. Diga você. Fica não, você tinha menino, razão. mas senhora no sentido de Nossa Senhora. Aí você disse, nossa, você profetizou. Mas não sou eu que estou profetizando, o Espírito Santo está falando para mim. E é algo muito bom, padre. Pois é, menina, porque eu estou aqui nesse mês de missão e um pouco também de descanso, mas mês que vem eu sei que eu vou ter que tomar algumas decisões em breve, entendeu? Então, eu tô assim, eu vou esperar os sinais, Deus dizer, assim, não vou me precipitar, não, entendeu? Ele vai te dar a resposta. Mas o Carlos apronta comigo todo dia.
Padre, eu quero saber, o senhor sempre diz, ele apronta comigo todos os dias. Me dê um exemplo. Tá aqui com você, ele que aprontou. Eu sou igual o Guto, eu adoro dar essas gargalhadas, viu? Ele que fez esse nosso encontro. Pode ser que ele tenha encontrado com o Pedrinho e a Aninha lá em cima. Tudo que está em torno do Carlo, eu vou compreendendo depois. Na hora eu não tenho noção, entendeu? Mas depois, racional, como muitas pessoas me perguntam, de todos os padres do planeta e os padres italianos, por que você? Por que eu? Verdade, padre. Verdade. Tem resposta para isso? Racionalmente eu ainda não consegui compreender, porque poderia ser... Mas não queira não, padre. Pois o senhor teve um chamado. Pois é, então isso foi uma aprontação do cara. Assim, uma aprontação positiva, porque olha que coisa interessante. Quando eu estava lá na casa dele, todo dia a dona Antônia falava assim, Padre Fábio, vamos ver, tem que ter um padre no Brasil para divulgar o Carlo, para falar. Aí ela tinha me apresentado um padre do Brasil que ela conhece muito bem, por ser da mídia, etc. E ela pediu para eu entrar em contato com esse padre. Eu posso saber o nome, padre? Então, né? Não, então não diga não, padre, diga não. Esse é off. Eu falo fora. Eu falo fora. Tá. Aí eu disse assim, não, dona Antônia, sem problema. E de repente o padre que ela queria estava ali dentro da casa dela. Padre, eu acho que o senhor está pegando a mania do Carlinho. Aí nós entramos em contato com esse padre. Até hoje ele nunca deu resposta. Por isso que eu não quero citar o nome para não expor. Não, ele entendi. nunca deu resposta e a dona Antônia falou assim, no que ele precisasse para divulgação, até assim patrocínio ou coisa, né, nunca deu a resposta. Olha que coisa. Uma indiferença total. Ele ainda vai lhe procurar, viu, padre? Até hoje nunca falou comigo. Mas um dia ele ainda vai lhe procurar. Aí, de repente, foi num sonho que eu conto no primeiro livro. Você quer que eu fale o sonho? Eu quero, se o senhor puder. Falo. O sonho foi assim. Foi em março de 2020. Quase que era no meu aniversário. Pois é. Eu não sei precisar a data, o dia do sonho, não recordo, mas foi em março, naquele ano, logo depois que teve a quarentena, que fechou a Itália, que a gente no sonho era assim. O Carlo aparecia para mim, nós estávamos numa montanha, num lugar alto, parecia um vale imenso. O Carlo estava com a calça jeans e uma camiseta polo branca. Ele ficava do meu lado e nós ficávamos olhando o horizonte desse vale. Ele olhava para mim, não falava nada, dava risada, uma risadinha assim meio que tirando sal ou zoando, como fala o jovem, dava uma risadinha e apontava para o vale. Entendi. E eu olhava para ele e não entendi nada. Ele fazia esse gesto umas 2, 3 vezes. Olhava para mim, dava uma risada, dava aquela risadinha, aí sorria e apontava para o vale. De repente, eu olhava para o vale. Aí começava a subir um monte de cabeça. E de repente, como que numa teia, começava a sair fios e essas cabeças ficavam todas interligadas. Nossa. Aí simplesmente eu olhava, cadê o Carlo? Tinha sumido. Aí tá bom, passou. Aí eu rezei, aí deu a hora, a gente rezava sempre a missa às 13 horas e depois íamos pro almoço. Eu sempre chegava na capela primeiro, ficava lá, depois chegava o pai do Carlos, os irmãos, a avó, todo mundo chegou a rezar a missa. Aí quando eu proclamei o evangelho, assim, Dona Antônia, eu tive um sonho com o Carlos. Ela, fale. Como que foi esse sonho? Aí eu contei como que foi o sonho. E ela com um sorriso, sabe? Com um sorriso. Esse sorriso da Dona Antônia, ela tá tramando. Aí tá. Aí saímos pro almoço, almoçamos, ficamos batendo papo, lá por umas 15, 16 horas. Aí as crianças saíram, todo mundo saiu. Aí tava eu, a mãe e o pai do cara. Aí que nós vamos entrando dentro de casa. Era o jardim da casa dele, que é lá no alto da montanha de Assis. Quando eu vou chegando assim, do nada, eu vou estar assim, de repente vem Dona Antônia, fica do meu lado e vem o pai do cara. No que eu olho, era a imagem do sonho. Era da casa dele, a gente viu o Vale de Assis lá embaixo. Do jeito que o senhor sonhou. Do jeito que eu sonhei. Dona Antônia, aqui está a imagem do sonho do Carlo. Ela, mas Padre Fábio, você não entendeu? O Carlo está dizendo que você tem que começar a evangelizar e começar a usar as redes sociais e que você tem que começar a falar e que vai ficar tudo isso interligado. Ai, arrepiada. Aí eu falei assim, não, Dona Antônia. Mas Padre Fábio. Aí ela começa. Aí eu comecei a rezar o texto lá do quarto dele. Eu
eu lembro, eu assisti muitas lives de texto com o senhor, porque era na pandemia. Isso. E meu filho estava doente, eu assistia o senhor com o crucifixo no quarto. Assisti muito. Foi dali mesmo, foi ali que tudo começou. Aí, depois de um tempo, ela falou assim para mim: o padre era você, o Carlos queria você, não era o outro padre. Interessante. Né? Ela falou isso para mim. Outro dia ela me lembrou isso de novo, quando eu pedi para ela fazer o prefácio do livro. Disse: olha, no que está dando isso tudo? Ela: mas padre Fábio, te ricorda del sonho de Carlo? Eu: tá bom, estou me recordando sempre, dona Antônia. Aí ela fez o prefácio desse livro. Então, foi mais ou menos isso. Por isso que eu digo, apronta no bom sentido. E poxa vida, assim, às vezes você fica realmente sem palavras, sem entender. Muita coisa eu acredito que eu vou compreender ainda lá na frente, como você falou. Eu acho também, né? padre. Porque quando você está vivendo, você não tem noção, né? Mesmo o Carlos, quando estava vivendo, ele não estava ali porque ele achava que ele era santo. Ele estava fazendo o caminho dele. Nós que reconhecemos a santidade dele. Então, assim, enquanto Deus me der condições para isso, porque você sabe que é assim, existe os inimigos, né? Muitos. E a gente sabe que quando você se evidencia ou se destaca numa coisa, mas o mais interessante de tudo isso é que eu não procurei nada disso. Nada disso, nada. E quem foi procurado não aceitou, não se pronunciou. Entendeu? Então, assim, tem mistérios, tem coisas que você não vai compreender pela razão, não, no primeiro momento. Sim. Né? Mas os frutos dela é que vão falar, é que vai falar por você mesmo. Então, quando eu digo que apronta, por exemplo, estar aqui, essa mensagem que vai chegar, quem vai ouvir, quantas pessoas escutam um podcast como esse, né, um bate-papo como esse, depois dentro dela ela não vai começar a pensar alguma coisa, ou vai uma palavra que a gente disser aqui, alguma situação, algum testemunho. Não, e olha a sua simplicidade de dizer, porque eu, de todos os brasileiros, fui escolhido. Quer dizer, realmente, assim, a gente agora não vai ter a resposta, mas eu tenho certeza que depois que houver a canonização, passar um certo período, até o Carlos vai revelar em sonho. Então já marca o retorno aqui para falar para você. Ah, sim. E eu quero saber as decisões novas que vão aparecer na sua vida. Pode deixar, eu vou falar. E eu só vou lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Continue com essa linda humildade no seu coração. Porque essa sua humildade é algo que reflete lindamente Jesus. E eu acho que é um diferencial que poucos têm. E isso eu posso dizer para você, que depois do Carlos, eu me tornei um padre melhor. Sério, porque, assim, padre? Porque não tem como você acontecer uma situação dessa, você tornar-se devoto de um santo, ou você passar por um processo como esse que eu passei e continuar a mesma pessoa. Conhecer a família, você né? vai ressignificando algumas coisas, entendeu? Então, para levar a espiritualidade do Carlos, hoje eu vejo, teria que ter um pouco de semelhança no aspecto do que ele era. Assim, então, eu sempre fui assim. Lógico, talvez quem me vê como o pároco que eu sou, né? Que às vezes tem que tomar decisões, que às vezes tem que administrar, que às vezes, né, dizem que o Carlos foi o único santo que fez milagre em casa, no sentido de transformar a família, de levar a família para Deus, né? Eu soube, padre, é verdade que assim, a mãe dele não era muito parecido com sua família. Com a minha mãe, com meu pai. Não era tão assíduo na missa, e aí ele teve uma babá que começou a evangelizá-lo, chama até na reportagem Beata, e aí ele começou a querer pesquisar sobre Jesus Eucarístico e sobre esses milagres da Eucaristia. E diz que ele começou a fazer isso e tinha até um motorista que era da Índia
e que ele, depois de algum tempo, ele pediu para ser batizado. Vamos colocar as coisas em ordem aí. Olha, se é verdade, que o senhor sabe de tudo. Vamos organizar essas informações. Tirar as fake news. Vamos tirar isso. Vamos tirar os fake e colocar os fatos. Tá. Existiu uma babá católica que se chamava Beata, certo? Mas não foi ela que evangelizou o Carlos. Tá? Houve muita controvérsia nessa questão aí. Lógico, ela teve o seu mérito porque dentre as babás ela era católica, tá? Mas a base de fé a família do Carlos era católica, não era praticante. Sim. Porque senão dá para entender assim que era uma família completa. Não, o Carlos foi batizado na igreja, tudo bonitinho. Foi. Mas assim, o colégio que ele estudou, que era um colégio religioso das Irmãs Marcelinas, inclusive eu fui visitar esse colégio, conversei com as irmãs que ficava próximo à casa dele. Aquele colégio deu uma base, ainda numa época, nós estamos falando da década de 90. Sim. Onde de 2000 para cá é que acontece essa revolução caótica, relativista, que entrou dentro das escolas confessionais. Horrível. Tá, todas horrível. Ideologizadas aí também, a grande maioria, infelizmente, eu como padre tenho que admitir isso, que muitos colégios se dizem religiosos, sim, confessionais, estão todos cheios de ideologia. Tá? Mas ainda estava numa transição, né? Fim de milênio, mas ainda existiam alguns valores nas escolas confessionais, onde que se ia para lá e se aprendia a doutrina também, se rezava. Sim. Hoje, infelizmente, você vai em algum colégio religioso aí, nem se reza mais. Exatamente. Nem se reza mais. Exatamente. Então lá o Carlos fez catequese, lá o Carlos teve aula de ensino religioso, lá teve tudo isso. E veio ao encontro daquilo que ele já trazia no transcendente. Entendi. Como a babá ficava 24 horas com ele, é natural que ele levasse ela para a igreja. E ela, por ser católica, ela iria. Ajudou, fortaleceu ali. Foi ótimo o senhor me dizer certo? Isso. O babá do Carlos Ragers, se nós formos dizer quem teve mais influência, se teve alguém que teve influência, não de fé, mas influência no sentido de convívio, foi o Ragers, que ela viveu essa babá ficou 1 ano e meio só com ele. Nem 2 anos. O Ragers ficou 10 anos, dos 5 até os 15, até a morte dele. E ele era de religião hindu. Era Brahmani. De casta Brahma, isso mesmo. Então, o Carlos converteu ele no sentido de catequizá-lo com a sua vida, com o seu testemunho. Então, realmente, ele pediu o batismo na Igreja Católica, ele casou na Igreja Católica e hoje mora na casa deles em Milão. Ele quem cuida da casa até hoje. É uma espécie de patrimônio, Ragers, da família. Linda. Né? A família nunca o abandonou. Então, ele vive lá até hoje. Foi expulso da casta dele, porque essas religiões, a maioria são assim, quando você professa outra fé, eles te tiram da convivência. E ele, o Carlos, ele foi o primeiro catequizando do Carlos no sentido, ia para a missa, ele quem levava o Carlos para a missa, ele quem rezava junto com o Carlos, mesmo sem saber, o Carlos ficava fazendo adoração, ele também ficava, mas sem saber o que está acontecendo, mas ajoelhava também. Então assim foi crescendo a relação. Se tem uma pessoa que sente muito a falta do Carlos, é o Ragers. E eu soube que eles saíam, às vezes, à noite para fazer o bem, levar alimentos para algumas pessoas que precisavam, ou durante o dia. Acompanhava sempre ele em tudo, né? Nos lanches, nas obras sociais que ele levava a mesada dele, nos cobertores à noite que ele saía para cobrir os mendigos. Diz que teve uma vez que ele tirou o próprio sapato, o padre voltou descalço. Roupa, o que desse, se ele sentisse que tinha que tirar, ele tirava e dava. Meu Deus. Né? Então o Ragers foi muito cúmplice dele nisso. A gente estava conversando ontem, eu e a Tatiana Aragão. Ela disse que isso tem muito a ver com um pouco da ideologia de São Francisco de Assis. Não é que tem um pouco a ver. O Carlos se inspira em Francisco. Né? O Carlos teve o encontro dele com Francisco. E não é à toa que o Carlos foi para Assis. Não é à toa que Carlos foi sepultado em Assis. E que hoje o seu corpo está no lugar onde São Francisco se despojou. Que lindo, e o bispo padre. de Assis falou, Carlos é um altro Francesco. É um outro Francisco. Que lindo. Né? Assim como Francisco, no seu tempo, se despojou de sua riqueza, o Carlos também, no seu tempo, se despojou de sua riqueza. Como? Fazendo com que a família encontrasse um sentido para a riqueza que eles têm. Não precisou fazer como Francisco, fez de uma outra forma, mas como Francisco. Que coisa linda. Então o Carlos leu a vida de todos os santos, e quando chegou em Francisco, ele se apaixonou.
Meu né? Deus, Então, que a bárbaro. inspiração do Carlo foi Francisco de Assis. Ali ele viu Jesus. E naquele modelo, ele traçou o seu caminho também. Que coisa linda, E, padre. e mudou toda a família em função da sua paixão por Francisco, que todo mundo foi para Assis. Nossa. Né? Então, para você ver o que é a força. Por isso que eu digo, às vezes nós somos devotos de um santo, mas o que eu tenho do santo na minha vida? Não posso ser devoto por modismo. Não, Né? mesmo. Porque todo mundo é devoto, agora você não. Peraí, o que reflete na minha vida aquele jovem? A Aquele caridade dele, nossa, né? E eu vejo muito, assim, ele por ser jovem, que eu vi também, ele vai ser o primeiro jovem, foi até acho que o Papa, não sei se foi esse atual, o antigo, o anterior, que diz que ele vai ser o primeiro santo de calça jeans que nós vamos ter jovem. Não, na verdade, isso é uma oração, é uma reflexão de São João Paulo II. Tá? Precisamos de jovens que tomem Coca-Cola, de jovens que usem jeans. É uma reflexão de João Paulo II. Que legal. Né? E que está se concretizando agora, nesse tempo, com essa safra de santos jovens de calça jeans que aí estão. Mas essa é uma reflexão de João Paulo II. Nossa, eu pensava que era do Papa atual. Não, João Paulo II. Que joia. João Paulo II. Jovens de calça, santos de calça jeans. Precisamos de santos que usem calça jeans, que tomem refrigerante, né? Eu vi agora assim uma entrelinha, tá, gente? O senhor adora sanduíche porqueira e batata frita, né? Não, criatura. Detesto batata frita, não como. Mas o senhor gosta do sanduíche, aquele sanduíche faz anos que eu não... Foi quando nós saímos lá. Eu vi o senhor tão satisfeito comendo aquele sanduíche no shopping. Eu digo, Jesus amado, eu amo aquele sanduba. Olha, eu gostaria de comer mais, mas fazia 2 anos que eu não comia aquele sanduíche. Sério? Aí terminou lá a noite de louvor lá, eu falei, vamos no shopping ali, gente. Hoje eu quero comer... Posso falar a palavra? Pode. Eu quero comer uma porcaria. Eu adoro comer porcaria. Pois sanduíche pra mim é porcaria. E eu comi. Mas, bom demais. Mas tudo que é bom é ruim, né? Mas faz a gente feliz um pouquinho. Então pronto, foi um momento de felicidade, de êxtase. Então não sei se eu fui no céu e voltei, mas estava tão bom. Padre, isso é uma figura. Pronto, agora sim, daqui a 2 anos eu como de novo. Aí 2 anos? Não, padre, precisa demorar isso tudo, minha filha, não. Porque depois dos 50 a gente tem que cuidar da saúde. Como ele tá, né? Tá aí que eu gostei. Se priorizar, porque vem coisa boa por aí. Pois é, Deus não quer a gente doente. Não, né? Não, o senhor tem que cuidar da sua saúde, se eu não sim. cuidar, quem vai? Se não for eu mesmo. Com certeza. Né? Então, eu me permiti comer aquele sanduíche naquele dia. Então, mas eu achei sua carinha tão satisfeita. Tava feliz, eu tava parecendo uma criança que ganhou um doce, uma coisa assim. Né? Padre, vamos falar um pouquinho desse seu livro que o senhor veio trazer, que eu adquiri lá no Novo Caminho. Deixa eu dizer. Diz. Tem coisas que eu sempre falo assim, inclusive quem me acompanha fica... Tem coisas que você não vai ter nem no céu nem no inferno, só aqui. Um sanduíche desse não vai ter nem no céu nem no inferno. É só aqui, então é aqui que eu vou comê-lo. Tá certo. Agora eu já viu, meu povo. Quem brigar comigo que eu vou comer porcaria, eu vou dizer isso. Olha, obrigado, se eu for pro céu não vai ter, se for pro inferno também não. Então é só aqui, vamos comer. E rezemos para ir pro céu. Meu povo, a gente está aprendendo. Ele veio lançar o livro Carlos Sim, Eu Não. Olha o título desse livro. Tem tudo a ver com o que eu afirmei anteriormente. Muito bem. Olha, esse livro ele é fruto desses 3 anos de missão. Porque teve o primeiro que chama-se Foi Carlo. O Foi Carlo surgiu nessa conversa, né? Com a mãe do Carlo, onde... Dona Antônia, a senhora já parou para pensar? O mundo todo ficou sem missa, mas a família do Carlo, do Santo da Eucaristia, não ficou nem um dia. Ele trouxe um padre lá do Brasil, colocou dentro da casa dele para dar Eucaristia para a família.
Foi Carlos. Aí começou, aí tudo que acontecia a gente dizia, foi Carlos, aí ficou o título ali, foi Carlos. Depois de 3 anos nessa missão, viajando o Brasil e o mundo, eu ouvi muita coisa, muitos testemunhos, muitas mudanças de vida, muitas pessoas sendo tocadas e questionadas a partir da mensagem de santidade do Carlos. Então, eu compilo aqui em 9 capítulos, 10, tento dar uma luz, uma resposta em forma de luz a alguns questionamentos vividos pela juventude, pelas pessoas, e essa luz é a espiritualidade do Carlos. Né? Que lindo! E o título, eu estava viajando, indo para casa no carro, assim, Carlos sim, eu não. Ou seja, o que está aí é a partir da espiritualidade do Carlos, dele sim, não é o Padre Fábio, não é ideia minha. Entendi. Então, eu não sou eu não. É a espiritualidade do Carlos, através de mim, obviamente, que experimentou, que viveu e que a cada dia tem aí a presença dele dizendo como que deve ser, mais ou menos, algumas coisas. E a partir de alguns pontos da própria espiritualidade dele, como, por exemplo, um dos capítulos, um dos temas que eu ouvi de muitas carências, de muitos questionamentos da juventude é o tocante à sexualidade. Exatamente. Então, padre. tem um capítulo que eu dedico a isso e eu coloco, inclusive, finalizando ele, uma mensagem belíssima da Dona Antônia, que quando eu estava num retiro lá no Pará, eu liguei para ela, Dona Antônia, me mande uma mensagem para falar para os jovens agora, estou aqui com 1.500 jovens. Aí ela mandou uma mensagem muito bonita no tocante à sexualidade, eu traduzi e coloquei também como resposta nesse capítulo. E o título é bem sugestivo, né? De uma sexualidade virtual para uma castidade real. Então, os conflitos que a nossa juventude, que as pessoas vivem hoje, na virtualidade do seu imaginário, na dimensão sexual, é um negócio que foge deles mesmos. Total. Que leva a vício, a dependência, uma série de outras coisas. Né? Até depressões. Sim. Né? Por que não uma castidade real? E essa castidade real, o Carlos mostrou com a vida. Aí, o Carlos é um exemplo de uma castidade real, de um compromisso sério. Né? Porque, em síntese, o que é castidade? Castidade significa fidelidade. A condição que eu escolhi, que eu optei. Casado, sacerdote, solteiro, missionário. Então, tem que ser casto, ou seja, ser fiel àquilo que eu estou me propondo. E o Carlos se colocou fiel à sua proposta de céu que ele construiu. Né? E, lógico, para tanto, ele abriu mão também, porque Carlos não teve namorada, nunca namorou. Né? Ele viveu em função da sua meta. Então, qual é a meta, juventude, que você tem? Porque senão você vai se refugiar no virtual, e virtual não é real. Então, tem muita coisa legal. Que legal. Né? E eu começo o capítulo com a conversão de um jovem que se dizia ateu, e a partir do momento que ele ouviu a mensagem do Carlos, num encontro, no congresso que eu fui, ele terminou o encontro, correu, se jogou nos meus braços, chorou. Que coisa linda. E disse que eu quero confessar. Né? Eu acredito em Deus. Então, assim, muita coisa bacana eu tento daí apontar uma luz. Padre, eu não lhe disse, mas a minha filha, né, que é médica, ela namorava 7 anos um rapaz e no último ano ela foi diagnosticada com câncer, que o prognóstico era o mesmo do meu filho. Então, os dois morreram pela mesma causa. E eu rezava muito pro Carlos. Padre Antônio do Shalom pedia, minha filha, peça o milagre. E eu sempre pedia. Eu comecei a saber da história dele em 2021. E aí comecei a pedir, e ela, num período de 6 meses, ela estava na cadeira de roda, ela voltou a andar, ficou bem para poder ir para a festa da faculdade, porque como estava na época da pandemia, eles tiveram que adiar. Resultado, essa menina fez fisioterapia e ficou linda e maravilhosa para ir para a festa. Depois ela caiu. Mas nessa época que ela estava bem, ela disse, mamãe, eu sei aonde eu vou terminar. E eu quero o céu. Amanhã mesmo me arrume um padre que eu vou fazer meu voto de castidade. Eu quero pedir perdão a Deus, porque os dois moravam em São Paulo, faziam a mesma faculdade,
E eu fiquei tão feliz, padre. Tão feliz. Agora o noivo ficou com muita raiva. Mas assim, ela disse, mamãe, eu quero ir para o céu. E aí a gente conseguiu um padre de Arautos. E aí toda semana ele ia, confessava e tudo, mas foi um momento muito lindo. E eu atribuo isso ao Carlo Acutis. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. O Carlos se aproxima das pessoas para dizer para elas, né, tocá-las naquilo que ou é a sua fraqueza ou é o seu ponto onde precisa acontecer a transformação, e ele fica ali do lado. Só você olhar para ele, esse menino está querendo dizer alguma coisa. Entendeu? Esse rapazinho está querendo aprontar algum. Então é natural que vai acontecendo isso. Sim. É natural, né? Então houve, de certa forma, da parte dela, uma preparação, porque ela entendeu. E quando a gente entende, não existe revolta, não existe mágoa. Porque você entende, você compreende. Quando o transcendente está próximo, você quer se jogar nele. Então, é necessário morrer. É, né, padre? Mas por que a gente não está preparado? Não se trata de não estar preparado, é porque a única coisa que você tem de concreto é a vida perene. Certo? Mas vai chegar um momento, por exemplo, eu acabei de visitar uma senhora muito querida, muito amiga, ela está com 90 anos. Mas você sente que o corpo já deixou e está deixando. Sim. Certo? Então, assim, é natural. Cada dia que passa, você vai sentir, ou através de uma dorzinha, ou através de uma coisinha ou outra, você vai sentindo que está partindo. Entendeu? Todos os dias eu estou partindo um pouco. Por quê? Porque o corpo é finito. Certo? O espírito que está em nós, que é eterno, que é transcendente, ele não vê a hora dessa libertação. Entendeu? Porque ele precisa sair desse casulo. Ele precisa sair desse casulo. Agora, padre, que às vezes eu escuto muito as mães, né, que dizem assim, uma mãe nunca deveria passar pela dor de perder o filho. Porque assim, eu perdi meu pai, minha mãe, meu marido e meus 2 filhos. Mas a dor é sem comparação, é indizível. Eu queria morrer junto. Mas depois a gente entende que realmente faz parte. Eles nasceram com doença congênita. Era para eu ter me preparado e Deus me preparou. Eu digo que Deus preparou tijolinho por tijolinho dentro do meu coração para aceitar. Mas dói, né? Sim, porque existe um humano ali. Existe uma série de sentidos que estão em torno de uma realidade que é concreta, palpável, que é a única que você tem. Você não tem o céu agora. Não. Ninguém sabe como é o céu. E eu não Ninguém voltou para dizer. É. Mas nós imaginamos, nós temos a teologia, nós temos a Sagrada Escritura, nós temos a fé que nos dá essa certeza. E eu quero o céu. Até porque céu não é lugar. Céu não é um lugar. Não. É um estado de ser. Sim. E o estado de ser é onde o espírito entra e o corpo não. Só que a gente gostaria de entrar com o corpo, porque a gente tem só o corpo de concreto. Uhum. Entendeu? É um negócio muito estranho. É uma dualidade. Ao mesmo tempo que o corpo tá, espírito e corpo tá junto, o espírito não quer ficar aqui. É verdade. E o corpo vai precisar morrer, porque a gente envelhece, estamos presos ao tempo, né? Agora, óbvio, quando acontece essa separação, né, de espírito e corpo de uma forma precoce, naquilo que deveria ser um processo natural do envelhecimento até, sim, né, é que realmente talvez você use a expressão não estava preparado nesse sentido, né, porque uma fatalidade, algo, uma pessoa jovem, porque aí vinham os questionamentos, etc e tal. Mas, por outro lado, eu acho que uma mãe suporta muito mais a dor de perder, entre aspas, do que um pai. Sim. Porque a mãe já sentiu uma outra dor, a de gerar. E eu digo muito, sabe, padre, que eu não perdi, eu devolvi. Nada é nosso, né? Tudo não, é de Deus. Exato. Pois é. Aí eu digo, eu devolvi. Ele só me emprestou. E graças a Deus que foi 2 lindos seres. Para, a gente vai fazer uma pausa. Aquela moça ali é dona da Casa do Gesso. Ela
responsável por ter imagens lindas, santas. Eu não sei como é que o senhor vai levar ela, mas o senhor arranja um lugarzinho na sua mala, ou então deixa por aqui até ela voltar. Eu tenho uma mala vazia sempre. Aí a gente pensou, normalmente a gente dá numa caixa, mas a gente pensou até na forma do senhor transportar. Então, a loja é Casa do Gesso, fica na 24 de maio, Tatinha, Deixa eu ver. 1342. Deixa eu ver esse presente. Foi feito com todo amor e carinho. Gente, que coisa bonita. Olha aqui, a Sagrada Família de Nazaré, não é isso? É, dentro da cruz. Olha que coisa bonita. E eu fiquei com medo de guiar agora. Como é que o padre vai levar? Não, minha filha, isso aqui pode ficar tranquilo, que é muito fácil de... Vou até deixar aqui É também, de né? gesso, Olha é linda, só. né? Olha, Padre Pio aqui. Muito bonito. Nunca tinha visto uma cruz assim, com a Sagrada Família. Ela dentro. foi feita com muito carinho e foi escolhida para o senhor. Muito obrigado. Depois eu dou um abraço. Quando a gente diz assim, normalmente, né, Tati? Quando a gente vai escolher as imagens, a gente pede ao Espírito Santo que nos ilumine. Aí eu disse, nossa... Você mesmo que faz? É fabricado lá, né? Mas as ideias nascem ali, porque quem faz imagens é um apostolado. Isso é um apostolado. Porque, veja bem, imagine, eu vou fazer a imagem de um santo. Eu tenho que conhecer a história dele para que esse conhecimento seja traduzido na imagem. Eu concordo, Né? padre. Então, concordo. cada detalhe, cada coisa, eu tenho que pensar, poxa, Santo Antônio, São Francisco Carlo, quais são os elementos da espiritualidade dele que tem que transparecer aqui? Ela é muito devota de São Francisco de Assis. Então, pronto, eu acho uma sensibilidade muito grande. E agora ela vai ficar devota do Carlo. Quem trabalha com imagens tem que ter espiritualidade. E a gente achava que o senhor viria quarta, aí o rapaz pegou a imagem na segunda para entregar na terça. Mas era específica sua. Muito obrigado, então. Realmente muito bonito. Ela só precisa ser abençoada, mas o senhor abençoa. Dentro da cruz. Pode deixar, o Padre Pio já até está aqui pronto para abençoar também. Oh, Padre Pio. Del Pietretino. Padre, e uma coisa muito interessante, nessa beatificação, continuando, né, nosso papo, nessa beatificação do Carlinho, como está a Dona Antônia? Na beatificação. Porque vai acontecer. Desculpa. A canonização. A canonização. Sim, porque o corpo sai. Aliás, a cabeça saiu do corpo agora. Tá bom. Nessa canonização, como é que está a Dona Antônia? A Dona Antônia viveu todo esse processo. Então, desde a morte do Carlo, esse processo todo foi ela quem viveu. Tanto é que teve um dia que a gente estava um dia antes da beatificação dele, a gente estava no almoço, o pai brincou, piscou assim para mim e falou: Padre Fábio, eu tô achando que quem vai ser beatificado é a Antônia, porque não é nem o filho dela. Ele falava assim, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas mãe é mãe, sim, né? Sim, ela se entregou. Tanto que ela é a mensagem viva do filho. O pai ninguém vê nem falando, o André é reservadíssimo, mas é a Dona Antônia que está à frente de tudo. Enquanto ela não vê o filho canonizar, ela não sossega. Que coisa linda. Então, assim, ela é a força, ela é a mensagem, ela é tudo, né? Então, ela me ligou agora em dezembro, porque ela mudou o WhatsApp, porque descobriram o WhatsApp dela e ela não diz não para ninguém, muito generosa. E aí ela mandou um novo número para mim, só para algumas pessoas que ela disse que não pode deixar de ficar sem contato. Aí ela falou assim para mim: Padre Fábio, agora eu vou me recolher um pouco até a canonização do meu filho. Imagino. Aí eu falei: faz muito bem, Dona Antônia, sossega o facho aí, minha filha, fica quieta. Porque assim, é aquela coisa, acabou o processo burocrático, né? Sim. Acho que agora ela se deu conta que o filho é santo de verdade. Entendi. Ela viveu tanto a santidade do filho que agora, com a concretização, com a canonização, ela é como eu vivi com a família 10 anos. Quando eu voltei da casa deles no Brasil, foi que eu me dei conta: peraí, eu estava morando com a família de um santo. Que lindo, né, gente? E nem tinha me dado conta disso. Só fui me dar conta depois que eu voltei.
com esse trabalho. Cara, meu Deus do céu, eu estava vivendo com a família do cara, era tão comum, tão normal, todo dia com eles. E quantos queriam estar no seu lugar, né, padre? Pois é. E eu acho que ela está nessa fase também. Porque parece que você fica adrenalinado quando você está em função de uma causa. E depois passou, o processo acabou. Agora vai ter só a concretização dele. O Papa vai dizer, meu filho é santo. Que coisa linda. Então a causa que a mãe... ou seja, o luto da Dona Antônia foi esse. Que lindo. Né? Foi um luto diferenciado. O luto foi a causa do filho. Que fez ela viver em função do filho, que o tornou mais vivo do que nunca em todo o mundo e nos corações. E ele vai estar sempre, agora mais do que nunca, vai estar mais vivo em todo o mundo. Então é isso, ela vai se recolher um pouco. Você vai, assim, faz bem, Dona Antônia, porque ela não diz não para ninguém. Quem chega lá, procura, dá entrevista e fala e tudo. E escreveu nesse meio tempo, ela escreveu um livro, escreveu outro, ajudou outro, fez o prefácio do meu e tudo que você pede. Ai, que ela linda. não diz não. Ela não diz não. Carlinho, né? Foi ele que aprontou com a mamãe. Viu, mãe? A senhora não conhecia nada da igreja, agora tá isso. Dou teologia, coloca qualquer padre no bolso, Dona Antônia. Dona Antônia tem outros filhos? Tem. Veja bem, o primeiro milagre atribuído ao filho, ela disse que aconteceu com ela. Ela foi a mais beneficiada com a intercessão do seu filho. Porque ele era filho único, o Carlo, né? E o Carlo morreu em 2006. Pronto, e ela não podia ter mais filhos. E não podia? Não, ela tem problema de tireoide, aquelas coisas todas. Sim. De fertilidade e tal. Seria gravidez de risco. Mas não podia ter mais filhos. E 4 anos depois da morte dele, aos 43, ela engravidou de gêmeos. Meu Deus. Francesca e Michele, tem 14 anos os dois. Francesco e Michele. Francisca e Michele e Miguel. E Miguel. Nossa. Nomes bíblicos. Bíblicos. Os dois são uma graça. Que bênção, né? Ela foi a mais beneficiada mesmo com o filho. Então ele não deixou a mãe chorar, não. Ai, que lindo. Eu acho que os meus eram tão ciumentos, mas também, né, padre, eu já estava com 50 anos, eu não podia ter mais filho. Mas eu acho que eles também iam ser ciumentos, né? Vocês iam querer um irmãozinho? Não ia querer um irmãozinho. Você é a mãe que está falando, né? Eu acho que não. Se bem que ontem... Mas na hora que viesse, iam se derreter para cuidar do irmão. Padre, quando a Ana estava muito chateada com a história da perda do irmão, ela ficou muito revoltada com Deus e era algo natural na época, porque foi a minha mãe, o meu pai e o irmão e o padrasto, que ela era louca por ele. Então foram 4 óbitos. Quando aí nós fomos a Aparecida. E eu morrendo, eu digo, oh, meu Deus, tomara que seja um padre bom, porque algumas vezes eu fui e falaram muito de política, eu fiquei meio chateada. Aí quando eu cheguei lá, o evangelho era sobre a esterilidade de Ana. E falava muito e tudo. Enfim, resumindo, Ana teve Samuel. Aí a Ana olhou para mim, mamãe, tu me trouxe aqui, tu já sabia que era esse evangelho? Não, filha. Deus escolheu exatamente para você. Mamãe, pois se eu tiver um filho, ela congelou óvulos, se eu tiver um filho eu vou chamar de Samuel. Então eu percebi que ela voltou e fez as pazes com Deus naquele momento ali de Aparecida, né? Então foi muito lindo. E ela estava andando de cadeira, uma dificuldade tremenda, mas ela ficou prestando atenção. Nossa, e assim, eu fiquei tão orgulhosa. E eu acho que Deus tem as formas de fazer. Padre, uma coisa que eu acho muito linda, que o senhor falou, de muita importância, que quem é que faz o milagre? O senhor teve um rios na internet que eu vi. Foi descontextualizado, inclusive, né? Porque foi dentro de uma homilia, dentro de um contexto, e os nossos irmãos separados pegaram só a parte que interessava para eles
soltaram aí e começaram a bombardear. Fico tranquilo. Mas eu entendi. Eu não falei nada fora da doutrina. Não, eu entendi o que o senhor quis falar. Exato, ainda bem. Os católicos. É até bom para saber se os nossos católicos estão por dentro da doutrina. Pronto, né? O senhor poderia explicar aqui? Sim. Foi justamente dentro do Evangelho das bodas de Caná, né? Nossa Senhora de domingo chegou para o filho e falou: filho, acabou o vinho. Foi. Né? Jesus, mãe, não me compete, nada a ver com isso. Tem. Ô, turma, faça o que ele disser. Foi. Então, Nossa Senhora estava alinhada com o céu para que o milagre acontecesse. Mas quem que podia fazer o milagre? O Filho, Deus. Ela não podia fazer milagre. Não. Não é papel dela fazer milagre. Não. Né? Mas é de intercessora. Olha a força. Filho, me obedeça. Aí eu dizia na homilia, se Nossa Senhora pudesse fazer milagre, ela ia incomodar o filho? Não, ela mesma faria, transformava água, vinho, chocolate, Coca-Cola, o que ela quisesse. Né? Foi isso que eu falei. Eu falei, olha, os santos não fazem milagres. Não. Eles são intercessores. Exatamente. Certo? E nós acreditamos na intercessão do santo, mas o milagre só compete a Deus. Exato. Que se utiliza do santo, que é um canal. Aí alguém colocou lá nos comentários. E quando fala na carta de São Paulo que uns têm o dom de fazer milagres, o dom, você está respondendo. Quem que dá o dom? De onde vem o dom? De Deus. É claro. Né? É. Então as pessoas acham que, imagina, outros falaram, imagina um padre falando isso, que os santos não fazem milagre. Mas, gente, pelo amor de Deus, é doutrina. Mas padre vai ter sempre os haters. Eu aprendi nessa minha caminhada com 124, 123 mil seguidores. Não adianta a gente rebater. Não. Eu acho que o silêncio... Tem um riozinho bom para fazer esse aqui, viu? Depois. Eu acho que o silêncio, ele é a melhor resposta, porque não foi isso que o senhor disse. Exato. Né? Uhum. Há 2 dias atrás, eu recebo o meu Instagram aberto. Aí tinha uma pessoa que chegou, né, lá e disse, olha, desculpa, é sobre padre, mas eu estou falando assim, sim, que isso não me afetou e nem vai me afetar, porque eu não acredito. Diz assim, todos os padres são mentirosos e os pastores também. Aí eu olhei assim, vale a pena eu responder? Não. Eu não vou perder minha energia e nem meu tempo com isso. Claro, minha filha, não se gasta vela boa com defunto ruim. Essa foi boa, padre. Pois não vou perder minha energia. Eu também não vejo, não. Foi o pessoal que viu e ficou me falando assim, gente, para. Não, e o rio está assim, um monte de santo embaixo e o senhor falando a frase em cima. O senhor não viu, não? Vi. Tá. Bobagem. Olha, os santos não brigam e os santos não estão nem aí para isso, né? Nós é que ficamos incomodados com essas coisas. E eles sabem o lugar deles. Sim. O próprio Carlos disse, nonio, madio, não eu, mas Deus. Aí eu disse, o Carlos sim, eu não. Que lindo. Padre, sabia que a nossa conversa já está com 56 minutos? Sério? Juro, parece que foi agora, né? Pois é. Eu queria muito, padre, que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que seguem o Éfata. O senhor fica à vontade. Se o senhor quer falar sobre o Carlinhos, se quer falar para as mães enlutadas, o senhor escolhe. O minuto é seu. Ótimo. A fala é sua. Bom, vejam bem. Quando nós temos um sentido para a vida, quando nós temos... Isso o Carlos traduziu numa palavra que é muito mais conhecida por todos nós, num projeto de vida. Quando nós focamos nesse projeto, não vai ter lugar para dores, não vai ter lugar para o sofrimento em demasia ou em evidência total. Porque dores, elas existirão, ou físicas ou emocionais, elas fazem parte do contexto da vida. Isso é inevitável. Sim. Tá? O problema não é a dor, é o que eu faço com ela. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem aquele ditado que a gente brinca dizendo, ele é tão sábio e tão verdadeiro. Aceita que dói menos. Então, assim, se eu estou com uma dor, quando eu não estou nem lembrando dela, não estou nem sentindo que ela está doendo. A partir do momento que eu lembro da dor, eu sei que ela está ali.
Então, assim, o problema não é a dor, não é o sofrimento, ou não é a perda, mas o que eu vou fazer com tudo isso para minha vida. Exato. Tá? É como eu vou ressignificar isso. E isso Dona Antônia fez muito bem, tá? E eu diria para todas as mães, para todas aquelas pessoas que acham que perderam. Perdeu o quê? O que você perdeu? Não é? Então, assim, quando eu entendo isso, no ressignificar, e quando eu sei o que fazer com isso, porque tudo na nossa vida fala de alguma forma. Acaso não existe. Filosoficamente falando, o acaso não existe. Também acho. Tudo tem uma razão de ser. Eu digo que é deucidência. Então, pronto. Então, nesse sentido, quando nós encontramos ou temos um projeto onde eu incluo essas dores, onde eu incluo as alegrias, os meus sonhos, os meus objetivos, mas onde está voltado para um projeto único, qual era o do Carlo era o céu, essas coisas elas vão servir como alimento para isso, tá? Vão servir como força, tá? É como as pedras, não adianta eu querer dar topada nas pedras, como fala, eu querer chutar as pedras, mas vamos guardando elas aqui que elas vão me ajudar a fazer um alicerce melhor para algumas coisas, né? Então, certas pedras do caminho não adianta nem eu querer desviá-las, elas vão estar ali, mas de repente eu posso negociar com elas alguma coisa, né? Posso retirá-las de outra forma e não simplesmente me jogando em cima delas, né? Porque aí vai doer mais ainda. Exatamente. Então, tudo isso significa ter metas e projetos. E o Carlo tinha o dele, era estar sempre com Jesus. Então, se o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, eu não perdi nada. Porque se é estar sempre com Ele, eu não perdi nada. Então, a minha vida vai estar em função daquilo que é o objetivo maior. Tudo aquilo que eu viver vai ter uma convergência para a meta maior, porque eu vou estar vislumbrando ela. Então, as outras coisas não vão fazer com que eu caia ou perca o sentido, porque o outro é maior. Porque o outro é maior. Até aquilo que eu entendi na minha cabeça no momento emocional como perda, mais na frente, se realmente eu tiver um projeto, eu vou entender que aquilo foi necessário para isso aqui. Isso. Né? Isso. É que quando a gente fica no emocional, aí a inteligência bloqueia e eu não consigo ter uma dimensão mais clara daquilo que está em torno. E tem o tempo que vai me dar suporte para isso. É só isso. o tempo. E Deus vai te dar resposta. A cada dia. Né? Mas eu só vou entender à luz da razão, à luz da inteligência, que é dom do Espírito Santo. Sem isso não tem como. Exato. Né? Se eu não buscar isso que está também em mim, aliás, as respostas para tudo que a gente quer estão na gente. A gente escuta o outro ou pede a opinião do outro só para, às vezes, querer que o outro diga aquilo que eu quero, na emoção, mas no fundo eu já sei. Já sabemos a resposta. Sabe. Né? A aceitação. Então é isso. E aos jovens, assim como o Carlo, tenho também o seu projeto de vida e coloca Jesus nele, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Amém. Gente, olha que bate-papo perfeito, né? Eu espero que vocês de casa vejam, percebam a dimensão dessa conversa. E eu gostaria muito que você que está em casa, aquele pai com o filho do acidente de moto, aquela mãe que é a filhinha mais velha, que diz que gastou tudo que tinha e que está sem força de viver. Pessoal, a gente não leva nada nessa vida, nada. Nenhum bem material, claro que dinheiro ajuda, mas Deus é tudo que a gente precisa para a gente seguir. E eu faço todos os dias orações para vocês e para outros que eu não lembrei aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Padre. Nada, foi um prazer. Até a próxima. Eu quero saber depois. Eu só não vou, gente, porque eu ainda estou me reestruturando depois das doenças. Mas vai que Deus opere um milagre, né? Eu acho que pode ser. Pois é, minha filha, tudo é possível. Vai ser muito divertido, viu? Vai ser ótimo você estar com você no grupo com a gente. Já temos um grupo montado aí, já está quase fechado. Eu estou sabendo, por isso que eu estou com medo. E viver esse momento que é único. Canonização de um santo é uma vez só.
sei. Ainda mais um jovem como os meus jovens. Pois é, já pensou? Você vai lá representando os seus filhos? Pois não é. Já pensou? Com certeza iriam, né? Padre, nada nessa vida. É tudo Deuscidência. Deus vai... Quem sabe, né? Deus me presenteia. Exatamente, meu filho. Pois muito obrigada. De nada e até a próxima. Até. Vou na sua igreja lá em Mato Grosso do Sul. Vamos lá, minha filha. Mas se tiver quente, eu vou dizer. Não, é época boa. Maio, junho e julho é tranquilo, é 25 graus. É friozinho? Graus, então eu vou nessa época. Pois eu vou levantar aqui para lhe dar um abraço. Tá bom, venha então.